Olá a todos. Hoje estamos aqui, Fernando, Alessandra e eu, Marcelo Andrade. Estamos aqui para alunos da Faculdade Vanguarda de Psicologia. Estamos aqui para dar início ao nosso podcast, falando com o tema de hoje, que é justamente desvendando os mistérios da psicologia analítica junguiana. E esse é um trabalho acadêmico, e para isso nós chamamos Silvia Morim, psicóloga junguiana, para participar. Muito bem-vinda, Silvia. Muito obrigada, Marcelo, Fernando e Alessandra, pela oportunidade. Obrigado você, Silvia. É um prazer a gente estar aqui com você. E para a gente começar, eu gostaria que você desse uma breve explicação para a gente sobre o que é a psicologia analítica junguiana. Sim, eu vi que vocês colocaram um título, Desvendando os Mistérios da Psicologia Analítica Junguiana, né? Então, é comum essa abordagem ser associada a algo misterioso, ser associado a algo criativo, artístico, ser associado a algo espiritual e ancestral. E o que tudo isso tem a ver, né, com as ideias do Jung? O Jung, ele introduziu um conceito único, né, que inclusive foi um dos conceitos que diferenciou ele do Freud, que é a existência do inconsciente coletivo, né? Para o modelo da psique do Jung, a nossa psique tem camadas mais superficiais, que seriam o inconsciente pessoal, que é o que é o inconsciente para o Freud, né? Um lugar onde estão lá os conteúdos reprimidos, que o ego falou, não, isso aqui não vai passar para a consciência, deixa trancadinho aqui que é mais seguro. E vai aprofundando, né? São várias camadas. E tem o inconsciente coletivo. No inconsciente coletivo, como que o Jung chegou nisso? Ele estudou muito, né? Ele foi um profundo estudioso, ele estudou outras culturas, de outras épocas, de lugares distantes, e ele fez ali, né, ele viu, foi uma psicologia comparada. Acho que o ramo que estuda isso é a etnologia, que vai comparando rituais, mitos de várias culturas. E ele viu semelhanças. Ele falou, olha isso aqui, essas culturas são de outras épocas, essas pessoas não estão conectadas diretamente, ambientalmente, né? Mas elas têm algo semelhante, que é compartilhado na psique. Então, o inconsciente coletivo foi o que diferenciou. E no inconsciente coletivo cabe essa herança que é compartilhada, que é ancestral, que tem a nossa linhagem, tem o que a gente recebe do nosso pai, da nossa mãe, e a nossa linhagem toda ancestral, do nosso avô, da nossa avó, bisavô, bisavó. Só que essa família, ela está dentro de uma cultura, ela está dentro de uma humanidade. Então, vai, né? Essa camada do inconsciente coletivo vai se aprofundando. Então, sim, é uma abordagem que toca ancestralidade, que toca criatividade. Que o Jung, quando ele era criança, como ele era muito introspectivo, ele começou a desenhar um bonequinho na ponta da caneta, né, do lápis, quer dizer, dele, de madeira lá. E depois a mãe dele, ela era mais ligada ao místico, com rituais, assim, coisas mais ritualísticas, e o pai dele já era mais cristão, né? Um cristão que, segundo conta a história, ele morreu até com algumas perguntas, né, na cabeça aí que não conseguiu resolver. E dentro dessa questão do lápis, ele falou que ele foi ler os livros da mãe. E aí ele descobriu que lá ele tinha, né, para entrar no inconsciente coletivo, que como ele poderia, tão jovem, fazer aquele desenho do bonequinho no lápis e já ter uma cultura, que era asteca, se eu não me engano, que fazia esse mesmo trabalho. E aí ele ligou, né? Como que isso pode acontecer, sendo que eu não conhecia e eles também não me conhecem, né?
Exatamente. E você sabe que na prática clínica é muito interessante, porque existem os sonhos mitológicos. Muitas vezes, pacientes não conhecem determinado mito, mas o mito aparece. Então, aquela psique teve acesso a algo muito profundo do inconsciente coletivo. Né? Eu me lembro uma vez que um sonho trouxe o mito das 3 parcas. E a pessoa nunca tinha ouvido falar nesse mito. E o que seria esse mito das 3 parcas, assim? O mito das 3 parcas conta o ciclo da vida, de alguma forma, através de um tecer. Né? Porque uma parca, né, são 3 parcas ou 3 fiandeiras, uma parca tece os fios da vida, a outra mede os seus comprimentos e a outra corta. Então, é um nascimento, o desenvolvimento, o desenrolar dessa vida humana aqui no mundo, né? E a morte, cortar esses fios. Então, apareceu. E a pessoa nunca tinha ouvido falar nesse mito. Nossa, super interessante. Sim. Silvia, para contextualizar aqui, eu estou vendo você falar bastante referente a símbolos. A característica principal, ou diria uma das características da psicologia junguiana, é essa marcação por símbolos. O que difere a psicologia analítica junguiana das outras abordagens? No que diz respeito ao símbolo, sim, o símbolo é muito importante na abordagem analítica junguiana, porque ele atribui significado a algo que existe, mas está desconhecido. Então, vocês falaram do mistério, né? Nesse sentido, o mistério ronda essa abordagem, porque envolve esse luminoso, esse algo que se considera algo que existe, mas eu não sei o que é. Então, o símbolo envolve um significado, ou seja, uma parte consciente. Tá. Mas ele atribui significado a algo que não está consciente. Então, ele acaba sendo um mediador entre consciente e inconsciente. E, na prática clínica, a gente vai buscar conhecer os símbolos do paciente, através dos seus sonhos, através de técnicas, né, de exploração, através da fala também. E o símbolo traz, fazendo essa mediação, ele pode nos ajudar a solucionar conflitos e a integrar forças que estão em oposição na nossa psique. E para o Jung, esse é um caminho natural, porque ele entende que homeostase não é só aplicado ao corpo físico, ao corpo humano, mas à psique também. Então, é natural que a psique vai buscar se autorregular. É até interessante, eu tenho um exemplo legal para falar sobre isso. Como que isso aparece, né, na prática? Me marcou muito um sonho que foi desenvolvido em sessão. E, na atividade consciente da paciente, existia muito controle. Muito controle. Tá. E, em contrapartida, ali, pela homeostase, através do sonho, o inconsciente foi buscar um equilíbrio, trazendo um total descontrole. A pessoa estava correndo, fugindo de uma peruca de um fantasma, né? Ou seja, algo totalmente, né, não é palpável, é algo extrasensorial. Depois, ela escapava da peruca do fantasma e estava correndo num campo aberto, onde não tinha nenhum lugar para se refugiar, e apareceram 250 cães. Então, olha a intensidade dos instintos, né? O incontrolável ali se manifestando no inconsciente, em contrapartida do controle exercido pelo ego consciente. Ainda a respeito desse tema dos símbolos, o símbolo em si, para essa abordagem, ele tem um significado
em si, ou esse significado ele corresponde à interpretação de cada situação? Ou seja, vamos supor, você falou de uma pessoa correndo e apareceram 250 cães. Então, por exemplo, 250 cães, um cachorro significa tal coisa, uma peruca tal coisa, um fantasma tal coisa. Vamos supor, quando a gente joga no bicho, você sonhou com o quê? Sonhei com sei lá, um cavalo. Joga no cavalo, né? Quando eu era mais jovem, pegava as revistinhas de horóscopo, ficava, sonhei com um cachorro, sonhei com isso e aquilo, tentando interpretar, né, o nosso sonho. Então, o que eu quero trazer é essa interpretação desses símbolos, eles são estáticos, né? Ou seja, existe uma interpretação comum para todos, ou eles são dinâmicos no sentido de cada interpretação se refere à pessoa que sonhou? Não tem como separar o símbolo do inconsciente do sonhador. Se isso acontecer, você vai... o símbolo é dinâmico, não é nada estático. E se isso acontecer, morreu o símbolo e nasceu o signo. Né? No signo, isso aqui representa aquilo. E no símbolo, não. O símbolo não tem uma representatividade. Ele tem uma atribuição de significado por parte daquela pessoa. Sim. No exemplo que eu dei dos sonhos, por exemplo, a peruca de uma pessoa que já morreu, né, está representando algo ali. A paciente trouxe o que está representando. Tinha mesmo uma pessoa que morreu e que foi um processo oncológico. Então, foi um significado daquele inconsciente pessoal. Agora, esse significado pode pertencer ao inconsciente coletivo. Também, né? Porque aí é atribuição de um significado que uma consciência coletiva atribuiu. Por exemplo, nos mitos, a gente encontra símbolos através de narrativas, né, de histórias. Sim. Que registram ali, alegoricamente, as impressões da alma humana ao se encontrar com o mundo. E geralmente, tratam de situações de iniciação, né, o nascimento, iniciações sociais, né, o casamento, o desenvolvimento de um ofício, a morte. Então, as impressões da alma humana ao encontrar essas experiências também ela atribui um significado através dos seus símbolos, e isso é compartilhado no coletivo. Então, no mito, também tem esse aspecto simbólico, mas associado à consciência de uma coletividade. E no sonho, a atribuição de significados associado àquela pessoa, ao inconsciente daquela pessoa. Silvia, eu também estou bem curiosa, que a gente falou um pouquinho antes, né, sobre a persona e a sombra, que eu acho que é um dos tópicos que a gente estava bem curioso para saber. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente também. É bem interessante a persona e a sombra, porque eles são meio que opostos, né, meio complementares. Sim. Também. A sombra através de um exemplo. Imagina, você tem um filho mal criado, ele está dando piti, você vai receber visita... E ele está cuspindo, falando palavrão, e a visita está prestes a chegar. Então, ele está ferindo todas as regras de bons costumes, né, e moral que a gente conhece. Aí você vai lá e tranca a criança no quarto para jantarem sem serem expostos a esses maus modos, digamos assim. A sombra é mais ou menos isso. É a criança mal educada, porque não foi para o consciente, né, se desenvolver, que a gente tranca, né? O ego não deixa passar, porque vai ferir os bons costumes que a gente aprende com a sociedade. Sim. Né?
E um dos objetivos da psicoterapia analítica junguiana é a integração dos opostos, né? Então, é integrar partes desintegradas. É trazer o equilíbrio entre a sombra e a persona, seria? O equilíbrio entre... Já vou chegar na persona. Mas, num primeiro momento, seria convidar essa criança para sentar à mesa. Sim. Né? É um exercício de reconhecimento, de aceitação, de que aquilo também faz parte de você, de humildade e de muita paciência, porque esses aspectos não integrados na gente, eles não são desenvolvidos, né? É como a academia. Se você está malhando, você está com o corpo em forma, né? Definido. Agora, o que nunca foi para a consciência, imagina, está indiferenciado. Então, é paciência mesmo. É um exercício de muito amor. É amor consigo, né? Autoamor. Autoamor. É convidar essa criança para sentar à mesa, é aceitá-la, é partilhar, né, o que tem em comum. E não brigar e com integrar. ela, né? E muito menos excluir. Fica muito perigoso, né, quando a gente nega completamente. A gente tem 4 caminhos aí para a sombra, né? Ou deixa a criança trancada no quarto e ela fica lá alimentando a raiva, né? Porque ela está sendo excluída da vida, da vida consciente, né? E ela fica lá no inconsciente, mas está ativa. Ela está furiosa. Presa ali. Ou ela é negada. Não, isso aqui não faz parte de mim, mas aí eu projeto no outro, né? Aí o outro vê, o filho de tal pessoa é tão mal educado. Então, aí eu projeto no outro. Ou eu também posso, através do diálogo, através do autoconhecimento, convidar para sentar à mesa e integrar. E aí, esses aspectos indiferenciados, eles vão se desenvolvendo e contribuem com a nossa adaptação. Nesse caso, também. então, dentro da clínica, você faz com que o paciente, é chamado paciente na junguiana? Sim. O paciente... Não é a melhor palavra, mas por falta de uma melhor e mais simples, vamos nessa. Tá. Então, assim, no caso do paciente, ele é como se ele se aceitasse, que ele também tem esses lados, né, que ele também tem essa criança rebelde, que ele precisa integrar isso dentro da vida dele para que ele tenha um conforto melhor, para entender, olha, eu tenho esse lado, mas eu preciso assumir ele e equilibrar, é mais ou menos isso. E isso, na prática, como que pode ser desenvolvido, né? A pessoa não está reconhecendo que tem essa criança trancada lá no quarto. Ela não está reconhecendo que ela trancou. De repente, o paciente traz nas narrativas personagens que causam incômodo. Daí a gente já pode pegar carona nesse fio. Mas o que incomodou? Porque a corda que o outro tocou, mas que reverberou, porque incomodou, é porque eu também tenho. E aí, no trabalho analítico, o que a gente vai fazer? Tentar reconhecer que corda é essa. Às vezes é uma corda direta, é mal educada, então eu também sou mal educada. Às vezes é uma corda indireta. A gente vai buscar temas correlacionados. Silvia, eu estou vendo que, só de te observar, a gente vê que você é extremamente inteligente, né? Tem uma oratória excelente. Qual que é a formação necessária para trabalhar com a psicologia junguiana? É uma formação em psicologia? Você tem que fazer uma especialização? Como que foi esse seu desenvolvimento? Eu fiz uma graduação em psicologia e fiz uma especialização em psicologia analítica junguiana, mas você pode fazer pós-graduação. Mas também tem um componente muito interessante, que eu entendo que é necessário para trabalhar com essa abordagem. Ela não é linear, né? Ela não é linear, ela acontece. Então, o paciente chega
eu nunca sei o que vai acontecer naquela sessão. Não sei. Assim como o próprio paciente também não sabe. Muitas vezes a pessoa vem até com a anotação do que ela tinha para falar. Ela fala, nossa, mas eu nem tinha me preparado para falar sobre isso hoje. Então, vou trazer, a gente está falando do Jung, mas o Winnicott trouxe algo que eu reconheço muito na prática clínica, nessa prática clínica também, né, junguiana. Ele fala que esse trabalho analítico ele acontece no encontro. É no encontro que vai se desenhar o trabalho. Então, essa entrega, né, ou seja, é uma abordagem que, se tentar controlar, vai haver uma perda. Ela né? é muito dinâmica. Muito dinâmica. Os recursos utilizados, apesar de existirem muitas técnicas de exploração, eu busco muito do repertório da pessoa e do que se desenha ali na hora. Né? Um desenho, uma pintura, eu trago, às vezes, o psicodrama também. Você poderia falar um pouquinho sobre o psicodrama para a gente? Como que funciona? Assim, na prática, se tem um exemplo que você pode dar? Eu vou trazer dentro do exemplo da persona. Né? A gente falou da sombra, você falou da persona. Verdade, né? Perfeito. Aí eu acho que cabe bem, porque o psicodrama lembra, né, personagens, teatro. Sim. E persona é um termo que o Jung trouxe do teatro grego, que os gregos utilizavam esse termo para designar as máscaras que os atores usavam para desempenhar os personagens. Sim. Então, foi bem feliz nessa escolha, porque é mais ou menos isso. A persona, se a sombra é a criança trancada no quarto, porque a gente não quer mostrar, porque ela fere os bons costumes, a persona é aquilo que a gente quer exibir. É todo o nosso repertório de impressionar o mundo através do nosso ofício, através dos papéis sociais. Tá. A persona está muito ligada a papéis sociais. Né? E aí existem algumas armadilhas, né? Porque a persona ela pode estar a serviço do ego, ou ela pode estar também a serviço do self. Como que é isso? A serviço do ego, ela vai se identificar com os papéis sociais. Então, eu tenho essa formação. Então, eu sou inteligente, eu sou isso, eu sou aquilo, e o ego vai se convencendo que é aquela persona. A persona a serviço do self, todos nós temos persona, porque queremos ter uma credibilidade. Né? Por exemplo, eu, como uma psicóloga, não convém, numa sessão, eu chegar e falar muitas gírias, ir atender de shorts e cropped. Mudou o meu conhecimento? Não mudou. Mas mudou a credibilidade. Tá. Com isso, Silvia, você quer dizer que a gente atua com personas diferentes em cada momento da vida. Por exemplo, na clínica, você está utilizando uma persona, num bate-papo desse, uma persona totalmente diferente, é mais ou menos isso? Ou... Sim. Seria, por exemplo, a mãe, tem a persona da mãe, que é também um papel social. Aí tem a persona da esposa, da namorada, e tem a persona da profissional. Agora, se essas personas estão a serviço do self, há uma unidade no ser. Né? É a pessoa. Tá. Agora, se está a serviço do ego, e o ego se identificou com aquilo, então, vamos supor, o ego, eu tenho
eu tenho muitos ganhos através, por exemplo, da beleza. Aconteceu algo que mudou aquela imagem, que a pessoa não vê mais a imagem tão atraente para o mundo, já há uma fragmentação. Que já está ligada ao ego. Porque ela se vê através daquilo. A partir do momento que ela não tem aquilo, fragmenta. Ela não se estrutura em si mesma. Sim. E no self, ela se estrutura em si mesma. Né? Ela vai utilizar a persona, porque a persona vai permitir que ela se realize no mundo. E é importante, né? Nós somos seres sociais, é importante, sim, ter credibilidade. Então, ela vai utilizar, mas ela se sustenta em si mesma. Então, nessa abordagem, o que a gente também busca é essa individuação, que é integrar as forças opostas e nesse caminho do self, né? Porque ali eu costumo dizer que o ser humano tem uma grande tarefa de alma, que é sustentar a própria existência. E é uma tarefa intransferível. Ninguém consegue sustentar a existência de ninguém. E quando a gente não consegue sustentar a própria existência, muitos transtornos surgem. Não é fácil, né? Por exemplo, na depressão, você acordar todos os dias com um coração funcionando, um cérebro funcionando, mas você não consegue viver aquela vida. Né? Síndrome do pânico, né? São transtornos ligados a essa não sustentação em si mesmo. Agora, pode funcionar por um tempo. Sim. O externo, né? O ego no controle e a persona identificada com o ego. Pode funcionar por um tempo. Mas pode ser que tem um momento que a pessoa não se reconheça mais naquilo. Né? Muitas vezes aparece, olha, eu tenho tudo, mas eu não sei, eu sinto um vazio, eu sinto que a minha vida é sem graça, que não tem sentido, mas eu tenho tudo. Eu tenho dinheiro, eu tenho família, eu tenho um bom relacionamento com as pessoas, mas não tem a si próprio. Né? Uma dúvida que ficou aí. E quando chega nesse ponto, dentro de um trabalho clínico, terapêutico, nesse acompanhamento, tem que ir buscar aonde? Ou seja, vai buscar nas sombras? Quando chega nesse exaurir dessa persona, né, que vai buscar aonde? Seria nas sombras? É muito interessante. Eu vou responder a sua pergunta até ilustrando algo que chegou na minha prática clínica, que é um exemplo da persona, né, do ego super identificado com a persona. E tudo bem. Então, chegava bombando o ego, trazendo toda a sua maneira de impressionar o mundo, mas, através de desenhos, sonhos, o que a gente foi percebendo? Num desenho, a pessoa desenhou um cinto. Vamos lá pegar carona no símbolo. Aí, no cinto, quando a gente estava falando sobre o desenho dela, ela estava falando como ela se sentiu desenhando o autorretrato. E, quando chegou no cinto, né, eu chamei a atenção para o cinto e ela falou que gostava de cinto, achava um acessório bonito, mas ela falou, o cinto também é uma separação. Você está com um macacão, sim, você coloca um cinto, separa parte de cima, parte de baixo. Né? E aí a gente foi explorar isso, né? Partes separadas dela. E aí a gente chegou em outras técnicas, né, de exploração, numa situação de uma pessoa super nutrida e voluptuosa, por um lado, e uma pessoa totalmente desnutrida, sem energia, sem vitalidade de outro. Ou seja, quem era aquela pessoa? A persona era super nutrida,
Mas e aquela pessoa que não tinha repertório algum? Aí, nesse momento, Marcelo, dentro do que você falou, é muito comum o paciente deprimir. Baixou a bola do ego. Ó, peraí. Isso aqui, eu não dou conta de sustentar a minha vida com bem-estar com isso aqui. Só com isso aqui. E aí deprime. Então, essa própria paciente, que era sempre com a energia super em alta, começou a trazer nas sessões um declínio em alguns momentos de energia. Entrando em contato com essa parte do sentir, essa parte que estava muito desnutrida nela. É um processo olhar para tudo isso, porque é difícil se sustentar em tudo isso também, naquilo que está fraco. E como você acompanha esse momento específico, quando a pessoa tem essa baixa, esse declínio, né? E como você falou, ela entra num momento de até mesmo de uma depressão. Como você, como psicóloga, no momento da clínica, acompanha? Eu proponho, muitas vezes, reflexões ou até atividades em que favoreça a percepção da beleza ali também, porque a pessoa se fixa numa história sobre si mesma. Ela contou a vida inteira que ela todos os dias eu estou com energia em alta. A minha vida é muito perfeita. Eu tenho tudo o que eu quero. E porque o ego, né, uma pessoa pautada no ego, ela vai conseguir, e focada, ela pode conseguir resultados mesmo, né? Mas aí ela não vê os ganhos dessa outra que estava desnutrida. Né? E a parte desnutrida dessa vida, né, tocava excepcionalmente os relacionamentos íntimos. Né? Então, foi trazer um novo significado. Né? Peraí, o belo, né, e a força eu tenho aqui, mas eu também posso ter o belo e a força aqui na minha vulnerabilidade, na minha aceitação de mim mesma, dessa maneira. Eu uso muito mitos também. Legal. Silvia, isso me trouxe uma reflexão para o momento atual agora, né? Nós tivemos aí o momento da pandemia, onde todo mundo, né, se enclausurou em casa, e hoje a gente vê que a maioria das pessoas, elas estão muito ligadas mesmo, alimentando o seu ego, né? Porque elas estão sempre querendo ser perfeitas, buscando as coisas materiais, querendo, né? A gente olha isso pelo mundo virtual agora, né? Por tanta tecnologia que a gente tem. E tem muitos casos, ou casos assim que você recebeu já na sua clínica lá, sobre pessoas que estão assim perdidas mesmo, né? Pelo que eu entendi, a gente se perde aí com o ego, né? E foge, não é mais quem eu sou, mas quem eu quero mostrar, né, para o mundo, né? E aí você vê aquelas imagens, nossa, a pessoa está com um carro maravilhoso, eu também quero ter um carro maravilhoso e postar num carro maravilhoso. Mas será que é aquilo mesmo que está me trazendo esse vazio, né? Hoje as pessoas, elas estão muito ligadas a isso e acabam não olhando muito para si, né? Aí eu queria que você falasse um pouquinho se teve algum caso que você pegou assim. Sim. Eu acho legal até falar, né, de que a pandemia foi um chacoalho, né, geral, em toda a humanidade, né? E me lembra muito o processo do mito do herói, o que a gente viveu na pandemia, né? Porque no mito do herói, ele é retirado do cotidiano comum. Ele é separado dali. Né? Ele vai para um processo de isolamento, onde ele tem revelações. E aí ele tem um retorno e uma partilha com a humanidade. Né? Dá exemplos. Por exemplo,
Moisés, né, numa tradição cristã, foi retirado do cotidiano. Ele não foi, acho que 40 dias no Monte Sinai. Ele volta, ele tem revelações no Monte Sinai. Então, é um período de isolamento, de acesso profundo a si, e ele volta com revelações, né, a tábua dos 10 mandamentos. E aí ele partilha com a humanidade. Né? O Buda também ficou retirado debaixo daquela árvore bó. Sim. E ali ele passou por um processo de iluminação, e o que Buda viveu ali, né, é cultivado até hoje. E nós, né, também, nós também, por que não, na pandemia, foi imposto essa retirada. Né? Não foi um chamado super genuíno, né, mas foi imposta essa retirada. E a gente ficou sem todos os meios de entretenimentos, né, encontros sociais com os amigos, bares, teatros. E aí, né, saímos do espaço público, o trabalho também foi para o espaço privado, e a gente teve que ficar ali, no íntimo da nossa casa, percebendo como é que estão as nossas relações, né, com aquelas pessoas que a gente convive e com a gente mesmo. E, nesse processo, sim, eu atendi muitas pessoas na pandemia, que adentraram esse lugar, né, de buscar uma revelação, de buscar uma transformação, de buscar uma vida mais unificada, com mais espontaneidade, mais leveza, mais entrega. Eu entendo que dimensionou bastante os valores, né? Na minha prática clínica, essas pessoas chegaram. Eu não sei, não são todas que viveram dessa forma, né? A gente pode se retirar e não viver também, mas favorece uma transformação. Me lembra muito, falando da pandemia ainda, me lembra muito a Europa, né? Que teve que ter o caos, né, para mudar muitas coisas, com a Revolução Industrial, a peste negra, enfim, foi a partir daí que houveram mudanças. Talvez essa mudança que nós tivemos na pandemia foi para trazer mesmo, muitas pessoas, né, passaram a procurar até mais psicólogos, agora devido às depressões que surgiram, né, então foi um lado mais voltado, eu acredito que a pandemia trouxe uma sensibilidade um pouco maior para si, né? E eu acredito que isso tem ajudado também as pessoas. Precisava, né? Porque tá todo mundo ainda preso muito no externo. E né? muito no externo. E interessante que logo que as coisas começaram a funcionar e a gente começou a circular, muitos trouxeram que não estavam suportando o externo, né? Porque são muito a rua. Tem muitos estímulos e estímulos desconhecidos, e aí esse isolamento, eu entendo que abriu espaço para um equilíbrio maior dentro-fora, né? Aquilo que só era fora, né? Eu vou sair o tempo todo, eu vou para o teatro, eu vou o tempo todo fora, passou a ter um breque, né? Nesse retorno, pelo menos nesse momento onde tudo foi reaberto. Silvia, retrocedendo um pouquinho, a gente falou de persona, de ego, de self, mas a hora que você estava falando sobre mitos, eu acabei me remetendo aos arquétipos. Uhum. Você pode falar para a gente um pouquinho dessa relação de arquétipos dentro da psicologia junguiana? Sim, e é bem complexo, né? Sempre, toda vez que eu leio ou que eu falo sobre arquétipo, eu tenho uma impressão que é como filme, é inesgotável, né? É como filme que você assiste várias vezes e sempre você presta atenção num detalhe, né? O arquétipo é algo muito complexo. É como se fossem essas imagens e carregadas de energia, sabe? Meio que como se fosse com instinto, imagem com instinto, que marcam essas impressões da alma humana se encontrando com as experiências. Teve
agora, pouco tempo atrás, saiu na internet, todo mundo estava querendo achar o arquétipo, acho que da heroína, e todas as pessoas estavam postando nas redes sociais alguma coisa sobre isso, porque eu acho que foi até um pouquinho da psicologia, da teoria do Jung, que acabou abrindo, porque as pessoas popularizou com os arquétipos aí, né? Acho que o da heroína era um dos mais velho sábio. Né? Você chegou a ver alguma coisa? Eu não vi, mas eu já vi algumas coisas. Eu não fiz o meu, também. Não pesquisei, mas eu achei assim muito legal, porque trouxe também essa visibilidade, né? Tanto para a parte psicológica, quanto também pelo conhecimento aí do Jung, né? Trazer um pouquinho mais, porque a gente sempre fala bastante de Freud, né? Freud ficou bem marcado. Mas as outras teorias, a gente está vendo quanto é lindo o trabalho do Jung, né? E o quanto é importante também, né? E quanto é intenso, profundo, né? Como você falou, uma camada que ele vai abrindo ali como se fosse uma cebola, né? A pessoa tem várias partes assim a serem analisadas mesmo, né? E eu achei incrível assim a teoria junguiana, que para mim é muito novo também. Né? A gente ainda não chegou nessa parte, né, na faculdade, mas eu achei um tema super bacana. E eu queria fala um pouquinho para a gente sobre esse arquétipo da heroína, que foi um que falaram bastante. Eu não sei se você consegue passar alguma coisa para a gente. Sim, eu achei legal essa popularização dos arquétipos, e também abre reflexão que a gente está produzindo, né? Se os arquétipos eles são legados, né, ali de ancestrais na nossa psique, a gente também vai deixar, né, esses legados. Então a gente está produzindo o tempo todo arquétipos. No caso da heroína, né, o que é um herói, uma heroína? Falou em herói, heroína, o que vem? Já pensa que é alguém que vai salvar, um salvador, uma representação mais poderosa. Tá muito linkado, né, com o arquétipo do salvador, sim, né? Sim. Então são representações, e a gente tem ao longo da história esses heróis, essas heroínas, né? Que são eternos até agora, sempre. E como isso toca a alma, né? Por exemplo, o Shakespeare pegou bem isso, né? Romeu e Julieta, né? Aquela história, aquela heroína romântica, sim, que morre para ficar com o amado. E isso até hoje é muito atual, né? É muito atual porque é carregado de um belo, né? Muito grande. Outra questão aqui, Silvia, como que a psicologia junguiana ela pode ser utilizada dentro de algumas áreas, dentro da área infantil, dentro da área organizacional, porque eu acredito que o seu tipo de atendimento seja mais voltado para adultos. Sim. Mas é possível a gente trabalhar com a psicologia junguiana voltado para atendimento infantil ou dentro de outras áreas? Sim, eu tive poucas experiências com crianças, mas eu tive... Uma mãe me pediu para atender o filho, e a gente fez um trabalho muito interessante, que foi história em quadrinhos, né? Ele trazia muitos medos, e eu falei para ela, né? Nossa, eu não tenho experiência com criança, né? Mas me permitiu o encontro. E conversando com ele, ele foi falando sobre os medos, e a gente foi criando personagens e contando uma história onde ele foi lidando com esses medos através dessa história e dessa dinâmica que ele criava, né, do personagem. Então, ele ia adotando personagens de poderes para resolver alguma situação que tinha medo. E, paralelo a isso, ele ia assumindo um poder também em si para enfrentar esses medos. Eu acredito que, dessa forma lúdica, para trabalhar com criança, deve ser, né, fantástico, porque eles têm essa possibilidade de reconhecer, acho que muito mais do que a gente, né?
a brincadeira, o próprio personagem em si, eu acho que deve ser legal, né? Sim, ele gostava, né? Eu vou no repertório da pessoa. Ele gostava de historinha, ele gostava de desenhar, então a gente fez esse trabalho. E você acredita que a partir de que idade já seja possível trabalhar com crianças? Quando ela já simboliza, né? Legal. Esse menino tinha 10 para 11 anos, mas acredito que uns 5 anos. Já consegue trazer... Mas eu não tive paciente tão pequenininho assim. Com casais. Mas foi muito legal. Foi muito legal. Você tinha falado da parte organizacional também. E com casal também é uma coisa que vem... Também. Eu já me experimentei nessa parte organizacional. Eu prestei consultoria para o Itaú durante uns 5 anos e entrou a abordagem dentro de treinamentos de desenvolvimento humano. Eu me lembro que foi criado uma dinâmica para atender diferentes tipos de clientes. E aí eu me inspirei na persona, né, de clientes ali, né, um cliente exigente, né, que tem muito controle, um cliente sedutor, né, que vai encontrar artimanhas ali para conseguir alguma vantagem. E aí o treinamento era pautado como identificar tudo isso, como entregar um comportamento harmonioso e efetivo nesses atendimentos, né? Foi interessante, tinha um resultado legal. Então, você vê que dentro dessa abordagem é possível a gente atender todos os tipos de campos diferentes, né? E com casais? Com casais, eu utilizo bastante a conversa, mas bastante dinâmica corporal. Eu utilizo mitos também, porque depende, às vezes o casal ele está muito na defensiva, né? Porque muitas vezes o casal procura por não conseguirem se escutar e se entender, né, numa conversa. E as pessoas já estão ali tão machucadas que está todo mundo com a defesa, né, super. E aí os mitos eles trazem uma possibilidade interessante que ele racionaliza algo. E aí já não é mais tão pessoal. Eu estou falando sobre a história, né? Então tem um conto, né? Um conto, por exemplo, do Barba Azul, que a Clarissa Píncolas traz no livro, né? Mulheres que Correm com Lobos. Então, vamos supor, estou atendendo o casal e a mulher está trazendo ali uma situação de que ela se sente muito controlada pelo marido, né? Eu posso propor esse conto. E aí é uma forma dela não trazer que, olha, estou numa relação abusiva, porque ele já está com as defesas em alta. E aí a gente vai... O que esse conto, né, desperta em você? E a gente vai meio comendo pelas beiradas, né, como as pessoas costumam dizer, e de uma forma mais leve, mais harmoniosa, que possibilite uma construção de algo junto, né? Legal. Nós estamos já chegando perto do final do nosso podcast e, antes de finalizar, tem também uma pergunta, vou passar mais uma vez final para o Fernando, para ler, e eu queria também escutar de você, quando a gente falou sobre a pandemia, hoje nós estamos vivendo também um momento de guerras no mundo, né, de muitas controvérsias cada vez mais fortes, e eu queria escutar de você se essas dinâmicas elas aparecem também na clínica, ou seja, se você também vê esse extremismo hoje mais forte do que há 5 ou antes do que a própria pandemia, né? E agora parece que as coisas estão
olhando para o mundo da forma que está, parece que as coisas estão mais sensíveis, mais, entre aspas, em carne viva. Então, eu gostaria de saber de você se na clínica isso aparece, e aí já encaminhando também, aí depois passa o Fernando, faz mais uma pergunta, lê mais uma para a gente fazer o encerramento. Aparece. Eu estou vendo, né, que vocês colocaram essa tela, né, com estrelas e galáxias, enfim. Nessa abordagem, a nossa psique ela vai além da nossa individualidade. Há uma conexão com o todo, né? De alguma forma, isso aparece. Muitos pacientes chegam, olha, está acontecendo alguma coisa no céu, porque não é possível. Eu conversei com uma pessoa, com outra pessoa, e está todo mundo meio tenso essa semana, ou sentindo algo pesado, né? E aí pode ser no céu, mas pode ser lá em Israel também, pode ser em vários lugares o tempo todo, que essas informações e essas sensações podem chegar até a gente, né, por vias inconscientes. Por exemplo, a intuição, né? Numa intuição, a informação chega até a gente não é pelos órgãos dos 5 sentidos, como na sensação. Você não sabe de onde vem. Ninguém falou nada, você não está vendo, não está ouvindo, mas a informação chegou. E essas informações chegam e a pessoa nem sabe de onde vem. Ela sente algo pesado e tudo conectado. Silvia, tem alguma área dentro da psicologia que a psicologia junguiana ela não tem indicação? Ou você vê que ela tem indicação para praticamente tudo que a gente vê dentro de psicologias? Eu entendo que, para tratar, por exemplo, fobias, eu acho interessante a TCC, né, por exemplo, para tratar fobias. Eu mesma tenho um paciente que me procurou com um toque grave, e aí ele me falou, olha, eu não estou aqui para tratar o toque, porque isso aqui, eu aprendi algumas ferramentas, eu tomo medicamento, e eu estou aqui para tratar outra coisa, né? Mas, a gente trabalhando, eu consigo perceber uma sombra nesse toque. Só que, lembra que eu falei lá no início da nossa conversa que o caminho na psicologia analítica junguiana é a integração? Sim. E que a psique vai se autorregular, vai buscar uma compensação? Será que é todo o caso que é possível uma integração? Né? Por exemplo, se o conteúdo, nesse exemplo que eu trouxe do toque, não for minimamente aceitável ali pelo ego, não dá para ver. Ou se essa estrutura de ego for muito frágil, a gente vai ter todo um caminho para percorrer para essa estrutura comportar uma integração. Aí o psicotrópico é muito, muito necessário, né? E com o psicotrópico e a abordagem analítica junguiana, dá para a gente caminhar. Mas eu entendo que a TCC pode ser mais breve, para alívio ali do sofrimento do paciente, nesse sentido. Então, é possível uma integração. Bom, você falou, né, de psicotrópico, então a gente está falando de medicina, a psicologia junguiana, e, caso necessário, a gente pode entrar com a linha comportamental, utilizando a TCC como uma ferramenta. Sim, no caso de fobias, eu acho que é interessante. Ale? Pegando já esse gancho do Fernando, eu acho que uma coisa bem interessante é a questão da como o psicólogo faz, né, essa integração com o psiquiatra.
nesse caso, porque geralmente o paciente procura primeiro o psicólogo, né, e não um psiquiatra, né, porque os dois as pessoas ainda têm um pouquinho de receio, mas no primeiro momento acho que o psicólogo acaba sendo um pouco mais leve. E aí como que o psicólogo faz essa integração para que o paciente passe com o psiquiatra, se ele está vendo essa necessidade dele precisar passar com esse outro profissional, né? No caso, assim, é feito algum diagnóstico para que, ou só uma indicação para o paciente mesmo, que ele busque esse outro profissional para fazer esse processo de trabalho em conjunto, né? Eu percebo na própria prática clínica, né? Por exemplo, níveis de depressão, né? Tem níveis que, sem a psiquiatria, o próprio trabalho da psicoterapia não vai chegar. Não vai ajudar, né? Legal. Bom. E dentro disso, só um recorte interessante, né? Eu não sei se vocês conhecem, tem um livro, O Demônio do Meio-Dia. Ele fala é de um psiquiatra. Sim. Que fala sobre a depressão, e ele próprio sofre de depressão, né? Ele traz umas estatísticas interessantes. Ele fala que 30% das pessoas que tratam a depressão com a psiquiatria obtêm a cura. 30% das pessoas que tratam a depressão com a psicoterapia obtêm a cura. E 80% das pessoas que tratam a depressão com psiquiatria mais psicoterapia obtêm a cura. Eu trago isso para o paciente. Isso é um ponto muito importante. É pesquisa, são dados estatísticos que precisam ser levados em consideração. Até porque o nosso público aqui são pessoas, né, que se identificam aí com o Jung, porque o tema é esse, então acredito que as pessoas vão buscar por isso, e também os estudantes, né, de psicologia. Então, acho que era importante a gente falar e deixar isso, porque as pessoas às vezes não sabem como que eu procuro um psicólogo. Mas tem vários, fala que tem analista, que tem TCC, isso, aquilo. Como que eu acho um psicólogo? Fica assim perdido, né? E eu acho que isso é importante também, e colocar que não é só a psicologia, né? Que em alguns casos, né, precisa também esse apoio, né, essa outra rede, né, de profissionais para contribuir aí para essa melhora do paciente, ou até mesmo, igual você falou, com 80% de cura. Então, assim, no que nós estamos vivendo hoje, o quanto a gente pode recuperar todo esse... não sei se a palavra seria destruição, mas que a pandemia trouxe para a gente, né? Mas trouxe esse mal-estar para muitas pessoas, né? E bem-estar para outras. E bem-estar para outras. Muitos casamentos se desfizeram, outros se refizeram. Encontros aconteceram. Encontros dentro de casa. Nossa, você morava aqui? Meu Deus, sério que você morava aqui? Eu não te via, porque o casal, né, um sai à noite, outro dia, e de repente a pandemia trouxe, né, o trabalho home office. Gente, trabalho home office. Trouxe, assim, as pessoas muito... É um outro tema, de repente, para um novo podcast. A gente pode até falar com a Silvia sobre. O nosso tempo está acabando. Nosso tempo está acabando, né? O Marcelo vai finalizar aí para a gente. Né? Eu vou finalizar agradecendo a participação de todos, do Fernando, da Alessandra, minha e principalmente da Silvia. Mas antes de terminar, a gente vai encerrar com a Silvia mandando uma mensagem especial ali para aquela câmera, olhando para as pessoas que estão nos assistindo. A mensagem vai ser sobre a psicologia junguiana, o que seduziria um futuro, um aluno de psicologia, um futuro psicólogo a entrar pela linha junguiana. Eu acho que eles gostariam de sentir esse convite ou essa sedução a partir dessa última palavra sua aí para a gente fazer o encerramento. Conselhos, né, para estudantes. Conselho ou a sedução? Não, a sedução. O conselho depois vai na sedução. Ou seja, por que alguém entraria aqui? Por que alguém faria a linha, trabalharia na linha junguiana? Porque alguém trabalharia na linha junguiana? Ou porque trabalhar, né? Trabalhar na linha junguiana
traz esse gosto de um certo delírio do inconsciente, sabe? A gente está na realidade, está conectado com o objetivo também, mas a gente também considera esse delírio inconsciente, esse algo a mais, essa magia, esse mistério. E isso traz uma possibilidade de uma vida com uma maior pulsação, porque o inconsciente passa a ser integrado. E a nossa totalidade é consciente mais inconsciente, né? Então, ousar tocar o mistério é revigorante também. Acho que voltamos para a palavra mistério, né? Desvendando os mistérios aí da psicologia analítica junguiana. Silvia, também gostaria que você divulgasse suas redes sociais também, né? Para as pessoas te buscarem, a conhecer mais um pouco sobre a psicologia junguiana aí nos seus canais de comunicação. Sim, eu vou deixar o Instagram Descobertas de Deusas, que é um trabalho bem específico que eu faço através da mitologia grega e da psicologia analítica com o feminino, né? Um trabalho que envolve fases do desenvolvimento da mulher, aspectos da ânima feminina e traz também caminhos de desenvolvimento para uma plenitude, né? Com essa integração. A gente vai colocar a vanguarda, né, por nos proporcionar, né? Esse é um trabalho aí, um projeto nosso de APS. E gostaria de agradecer também todos os meus colegas, Silvia, né? Eu que agradeço. Obrigada, pessoal. E até a próxima. Muito obrigada.